antibiótico. Doutor, e que mais que pode ser feito sob o ponto de vista de saúde pública? Porque esse é um problema que já está se tornando um tanto social, quer dizer, o número de casos se espalhou. Aqui no Distrito Federal foi um número bastante significativo, mas outros estados também apresentaram mortes por superbactérias. O que mais que pode ser feito além desse controle da receita de compra de antibiótico? O que pode ser feito em termos de saúde pública? Bom, eu queria primeiro fazer uma colocação em relação ao problema que aconteceu aqui no Distrito Federal, no seguinte sentido, que houve um alarmismo do problema. O problema já está presente aí, né? E não é só em Brasília. O problema está presente em muitos lugares do Brasil e em muitos lugares do mundo. Quer dizer, está no mundo todo. Então, a doença, ela não é uma coisa de Brasília, a bactéria não é um problema de Brasília, não é um problema do Brasil. Isso é um problema mundial. Então, se divulgou, dando a impressão de que os hospitais estão tomados por uma bactéria e o paciente passando pelo hospital, ele vai pegar uma bactéria e vai ficar doente, né? Então, não é assim que a coisa acontece. Para o paciente adquirir uma bactéria como essa, ele precisa, normalmente são pessoas que estão debilitadas, né? Pessoas que estão tomando antibióticos, né? E tem uma porta de entrada para a bactéria entrar, né? Ou seja, eles fez um procedimento, estão com acessos venosos, catéteres. Quer dizer, é uma pessoa que está no hospital. Normalmente é o local mais fácil de se pegar a bactéria, de qualquer maneira? Você pode até vir a pegar essa bactéria. Normalmente, as pessoas que podem pegar isso aí são pessoas que estão em UTI muito graves, tá? Então, isso acontece. Mas isso aí já vem acontecendo desde sempre. Então, ela não trouxe uma coisa nova. Parece que nós estamos vivendo um momento novo. Não. Isso é uma continuidade de um processo que já vai acontecendo há muitos e muitos anos nas UTIs do Brasil e do mundo, tá? Quer dizer, a pessoa só que hoje, já debilitada e que está passando por um tratamento dentro do hospital, especialmente numa UTI. A gente observa isso. Esse é o padrão do paciente passível de ficar infectado, né? Isso. Na verdade, exatamente. Esse paciente, hoje a gente observa que as UTIs, os pacientes que estão na UTI, existe até o chamado conceito de paciente residente, que o paciente ele está sendo mantido quase que vivo por longos períodos, ele já não comunica com o meio ambiente. Então, né, uma pessoa que está numa situação, ou então um paciente que está muito grave na UTI, né, e já muitos dias já internado. Mas, hoje, o problema ele está crescendo, de fato, né? Não é só em Brasília, não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Ele é crescente. Quanto mais o problema vai crescendo, porque você não tem coisa nova, não tem novos antibióticos, e, naturalmente, nessa interação bactéria com o meio ambiente, elas não param. A gente é que parou, né? Nós paramos de produzir coisa nova. O combate a elas é que estagnou, né? Exatamente. Então, hoje você tem mais possibilidades de pegar uma bactéria mais resistente, né, do que no passado. E no futuro vai ser um pouco... E a tendência é ir crescendo, né? Então, esse é um lado ruim do problema. O lado bom do problema é o seguinte, é que eu acho que quando você leva isso para a população, você gera uma pressão positiva para a gente poder tomar os meios de conter isso aí. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui de uma coisa muito interessante que nós vivemos, né? Em 2002, houve uma publicação assim, definitiva do órgão do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, falando que lavar a mão com álcool gel era bom, e era muito bom, e era tão bom ou até melhor do que lavar a mão com água e sabão. Ou seja, altamente recomendável você usar o álcool para lavar a mão. Ele é rápido, ele é prático, ele é potente.
E a gente começou com esse processo, eu como controlador de infecção, que trabalho em hospital, eu comecei com esse processo de disseminar isso aí, primeiro pelos profissionais de saúde. E foram anos e anos e anos e anos trabalhando isso aí. De repente veio o problema da gripe H1N1, né, de origem suína. Foi mais reforçado ainda o uso do álcool, né? Meses. Toda a população sabe que hoje você pode lavar a mão com água e sabão, em meses. Não só está o álcool para lavar a mão nos ambientes hospitalares, mas em toda a comunidade, qualquer repartição pública, hoje você tem um dispositivo de álcool gel para lavar a mão. E até as crianças sabem lavar a mão e hoje até se despertou para a técnica de lavar a mão. Se ensinou na televisão que tem que lavar por trás, que tem que ficcionar bem, quer dizer, houve realmente uma educação para lavagem das mãos, né? Um processo muito positivo nesse sentido. E a gente observou a diminuição da incidência de algumas doenças associadas a isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tem 3 problemas, voltando à sua pergunta, né? Há 3 coisas que se a gente atuar, a gente tem um grande impacto em saúde pública. É você cuidar da água da população, você tratar a água ser boa para beber, você vacinar a população e você ensinar a população os cuidados de higiene básica. E dentro desses cuidados de higiene básica, o mais importante é lavar a mão. Então, por um lado, você agrega mais esse valor da lavagem das mãos, entendeu? Que é como uma grande medida o uso do álcool gel para você fazer isso aí também. E depois você começa a criar uma pressão positiva. Isso não está acontecendo só em Brasília ou no Brasil. Isso eu vim agora de um congresso em Boston em que se falava muito do problema da KPC e outras bactérias também, não é só a KPC. E se está havendo assim, um incentivo muito grande para a indústria farmacêutica a produzir coisa nova. Uma pessoa me perguntou, o problema da KPC é como o problema da AIDS? Eu falei, exatamente o contrário. No seguinte sentido, a AIDS, ela surgiu e não tinha opção terapêutica nenhuma. Hoje, a AIDS, eu também trabalho com isso como infectologista, com esse problema. Hoje, a AIDS, a gente tem um arsenal muito grande de possibilidades terapêuticas. E mudou a história. O portador do vírus hoje vive longamente, né? Vive, eu diria, hoje a AIDS é uma doença crônica, como é uma série de doenças crônicas. Que você tem que tomar seu remédio e vive normalmente. As bactérias gram-negativas, as bactérias de forma geral, especialmente as gram-negativas, aconteceu o contrário. Antes nós tínhamos muita coisa para fazer, para usar. Hoje a gente não tem quase nada mais, porque parou de investir. De qualquer forma, o senhor traz dos Estados Unidos uma boa notícia, que é o despertar da indústria farmacêutica. O despertar e o incentivo do governo americano, a gente sabe, que é um incentivo financeiro para se produzir coisa nova. Quer dizer, a KPC está se disseminando pelo mundo, então a gente acredita que em breve a gente vai começar a ter coisa nova chegando aí para poder tratar. Boa notícia que o Dr. Henrique Pignatti traz para a gente aqui no nosso Cidadania sobre as superbactérias, aí trazendo recentemente dos Estados Unidos a notícia de que o governo americano está investindo na fabricação de novos antibióticos para o combate às superbactérias. Dr. Henrique, muito obrigado pela sua presença, por esses esclarecimentos tão importantes aqui para a nossa população. Muito obrigado também a você que nos assistiu e até o próximo programa. Muito obrigado.